Sorria, você está sendo filmado. Hoje estou aqui com José Carlos Guimarães, o autor de Uma Idade para Ser Eterno. E de um romance que ainda não tem título, é um Work in Progress. Isso. Vamos falar sobre ele depois. Tem dois títulos aqui. Opa. Esse aqui é o segundo. É bom que vocês dão opinião lá qual que vocês preferem. Mas a pergunta que não quer calar. José Carlos, o que é a Idade para Ser Eterno? Idade para Ser Eterno, o primeiro livro meu é um livro de ensaios, é uma coletânea de ensaios que eu publiquei na imprensa. E aí teve uma boa recepção, fui motivado, fui estimulado por alguns leitores, inclusive que são da imprensa, a lançar meu primeiro livro. Portanto, a minha estreia na literatura começa com um ensaio. Que ótimo. E o que é exatamente essa sua noção dessa idade para ser eterno? Pois é, o título, inclusive, que eu achei depois que assim, podia ser um título mais objetivo e assim, foi uma coisa meio poética. Esse título é bom, inclusive. Sim, eu gosto dele, mas é porque na realidade eu achei muito literário. Mas é porque ele é um... Misturar literatura com essa coisa literária não dá certo, não. Especificamente, ele é o mais pessoal que tem aqui, que é um texto em que eu reflito sobre a idade certa para ser... Em qualquer área você se sobressair. Se você observar, existe uma tendência assim, que na faixa dos 20 aos 30 anos é quando essas pessoas assim, que têm maior expressão na humanidade fizeram alguma coisa de importante. Estamos fora. Eu falo isso com grande agonia, porque eu vou ser um autor, a hora que eu publicar meu primeiro romance, que é esse que você mencionou, eu já vou ter entrado na casa dos 50 anos, provavelmente. Mas o Saramago fez isso, né? Saramago Sim, acabou publicando mais tarde, né? O próprio Humberto Eco, né, que ele teve uma carreira acadêmica gigantesca, só foi escrever O Nome da Rosa próximo dos 50 anos também. Não, e tem outra coisa. Mas eu faço essa reflexão lá nesse texto, Uma Idade para Ser Eterno, que assim, existem as exceções, né? Então, Existem. Ao publicar, eu serei uma dessas exceções. E o Júlio César também era, né? Porque ele... Eu cito, inclusive. Sim, porque ele dizia que Alexandre. Exatamente. Ele queria ser Alexandre e pensando, mas na minha idade eu já tinha conquistado o mundo e eu não fiz nada ainda. Logo depois virou Júlio César, né? Inclusive eu cito esse lance, porque eu cito exatamente alguns generais, eu pego a história de alguns generais para dar como referência, inclusive Bolívar. Você falando de general? César, sim. Tá certo. Nós somos formados em história, aliás, o Ademir nós fizemos história juntos, para quem não sabe. Fizemos história, mas não fizemos direito, né? Não fizemos direito. Fizemos história. E o romance? Esse romance aqui é uma história complexa, né? Tem a ver com viagens, tem a ver com brasileiros no exterior. Como é que é isso, mais ou menos? Só dá um direcionamento aí pra gente. Não, acho que essencialmente é o seguinte. Eu ousei fazer uma coisa que eu acho que é assim, um tanto quanto... Confesso que eu acho que é um tanto quanto inédito, que é discutir baixa literatura, best-sellers, né? Esse universo dos best-sellers, fazer uma confrontação entre os best-sellers de mercado, especificamente 50 Tons de Cinza, de uma personagem que gostava de 50 Tons de Cinza. Parece Helena Ferrante. Tem a capa, né? E tem um contato com um escritor que é interessado em alta literatura. Portanto, eu faço esse debate, essa discussão entre alta literatura e literatura de mercado. E existe, inclusive, uma tendência a dizer que não existe separação entre alta literatura e baixa literatura, que eu discordo pessoalmente. Que é ligado à questão do politicamente correto, de você diminuir certos grupos, tal. O que você acha disso? Não, eu particularmente acho que é o seguinte, existe sim claramente uma fronteira entre alta literatura e a literatura de mercado. O Edil Hermando disse aqui na última oficina que nós tivemos aqui na UB, exatamente isso, que assim, o que importa é o texto. E quando você vai comparar um texto de alta literatura com literatura de mercado, a literatura de mercado, do meu ponto de vista, ela é muito boa em termos de trama, de enredo. Isso ela pode até satisfazer bem, embora eu não seja da área de cinema, então estou falando enquanto leigo na área de cinema. Eu sei que você é um cinéfilo, então você vai saber melhor que eu. Mas do ponto de vista do texto, da literariedade do texto, da poética do texto, da linguagem, ele está a anos-luz da alta literatura. E existe essa linha de fronteira, por exemplo, aquele conceito do próprio Humberto Eco também, né, de best-seller de qualidade, que ele coloca
Memórias de Adriano, por exemplo. Marguerite Luciana. Exato, o perfume e tal. O próprio nome da Rosa pode entrar nesse esquema, né? Você acha que existe Tolkien, essa parece possibilidade? que o Tolkien é um deles. Tolkien, talvez, exato. Você acha que existe essa fronteira, aquele livro que ele é uma coisa, mas ele pode ser outra também? Tem, por exemplo, aquela história do Gabriel Garcia Marques, que ele era alta literatura, ficou famoso, virou literatura, né? Sim. O pessoal começou a questionar, aquela coisa toda, né? Não, eu na realidade eu acho o seguinte, eu acho que é porque não é 880, eu acho que existem gradações, isso vai muito da capacidade de escrever de cada autor, e eu não tenho dúvida nenhuma de que, embora haja muita coisa que seja considerada best-seller no sentido de mercado, porque Shakespeare é um best-seller, a Bíblia é um best-seller, e são assim, o que há de mais alto em termos de literatura. Mas esse best-seller de mercado, eu acho que podem existir perfeitamente assim, diversas gradações, e nessas gradações você vai encontrar coisas que, embora tenham essa tendência de mercado, pode ser muito bem escrita, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Talvez Humberto Eco que você citou seja o caso. Em 2 livros, né? Emblemático, sim. Pedro de Foucault e O Nome da Rosa. Os outros acho que tem problemas ali. Sim. Mas quais são as suas influências literárias? Quem você lê, quem te influencia? Eu não gostaria de me antecipar exatamente porque nesse romance eu trabalho muito essa questão de influência literária. Eu faço assim diversas citações, mas eu vou citar um que o título provisório aqui é A Fronteira da Perdição. Né? Esse título é provisório, não sei se vai permanecer. O outro é tão provisório que você foi só girar a capa, não é mais. Né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, qual que era a pergunta mesmo, Ademir? Suas influências literárias. As influências literárias. Eu citaria 2 autores que eu gosto bastante. Philip Roth e Ian McEwan. Gosto muito assim da prosa inglesa. E eu acabei me identificando com a prosa realista. Eu acho que são 2 autores, assim, 2 grandes realistas, autores contemporâneos da melhor qualidade. São, assim, do meu ponto de vista, são os grandes ficcionistas da atualidade. E goianos, e brasileiros. Brasileiros primeiro. Tem um autor que eu aprecio bastante, assim, eu gosto mais de romance, né? No gênero prosa eu gosto mais de romance. Eu citaria Agosto, do Rubem Fonseca, que para mim é um grande livro, eu aprecio muito, eu acho que ele escreve muito bem. Gosto também, bastante. E um romance histórico, né? Interessante. Isso, exatamente. Que História, sempre história, né? História. Ele faz uma relação entre ficção e história. Isso. É muito bem escrito. E goiano? Autores goianos, Edivaldo Lourenço. Edivaldo Lourenço é um autor assim, que eu aprecio muito, gosto muito também. Que legal. Bom, então, vamos esperar que o romance saia. Detalhe. Eu falei, mas assim, acho que é importante fazer uma menção ao Irudo Medicinalis. Eu li o Irudo Medicinalis. Fez uma resenha. Por acaso, tem uma resenha do Irudo Medicinalis aqui dentro, se alguém eventualmente chegar a ler esse livro, espero que leia. O Irudo Medicinalis é um grande livro. Eu não escreveria sobre ele assim, se do meu ponto de vista não fosse um grande livro. Eu consegui fazer algumas páginas sobre o Irudo Medicinalis porque é um grande livro. Leiam o Irudo Medicinalis que vocês não vão se arrepender. Leiam. E aliás, o Ademir também é um grande contista. Que maravilha. Fantástica. Ótimo. Bom, esperemos que o seu romance saia brevemente, com o título definitivo, e que você se torne eterno, porque você é um rapaz jovem, você está na idade. Então, últimas palavras. Últimas palavras. Que haja luz, mais luz. É uma palavra que eu uso ali. Fiat Lux. Fiat Lux. Faça-se a luz. Fiat Lux. Faça-se a luz. Fiat Lux.